Olá, vamos falar seriamente. Quando eu ensino a respeito de se pensar direito, incentivando pessoas que eu nem conheço a afastar pensamentos nocivos como medo, ódio, tristeza, desânimo. Bom, enfim, a lista é grande, é enorme. Meu objetivo nunca foi motivacional, não, de jeito nenhum. Meu objetivo, na verdade, ou como eu prefiro chamar, meu propósito, é de literalmente salvar vidas e destinos. Eu te explico. Por falta de conhecimento, pessoas que têm um potencial único e brilhante estão desperdiçando seus dons e indo a passos largos em direção a um precipício, onde o desfecho é de morte. Morte literal, morte espiritual e até mesmo o que eu chamo de morte em vida. Quantos vivem em uma vida miserável, ou pior ainda, medíocre, uma vida morna e sem graça, como se não tivesse propósito algum, ou seja, vivos, porém mortos. A falta de propósito e de razão para se viver tira da pessoa a esperança. Quantos vivem em tamanha desesperança que chega a ponto de optarem por tirar suas próprias vidas? Estatísticas mostram e apontam que o número de suicídios tem crescido cada vez mais e parece que ninguém se importa. E o pior é que, antigamente, a faixa etária daqueles que decidiam por se matar eram de pessoas mais velhas, cujos motivos eram diversos. Por exemplo, por não aguentar as frustrações de uma vida de derrotas, por pressão dos dias modernos e a busca desenfreada por coisas, por ter ao invés de ser, por não conseguirem conviver com a solidão no final da vida. Mas esses não são mais a maioria desse triste grupo. O que os números apontam é um aumento cada vez maior do índice de jovens que optam por esse destino trágico. Mas afinal, o que faz um jovem em pleno vigor, no auge da sua exuberância física, no florescer dos seus primeiros sonhos, a simplesmente desistir de viver? O que pode ser senão a falta de entendimento das coisas, da vida, falta de sentido, de razão para viver, falta de propósito? Não porque não têm, mas porque desconhecem ou não se importam. E quando uma pessoa vive essa ausência de sentido na vida, isso não acontece do nada, do dia para a noite, não. Isso começa com uma simples desilusão amorosa que não foi superada. Qualquer sentimento destrutivo como medo ou rejeição de alguém que se ama muito, como um cônjuge, de um pai ou de uma mãe. As crenças de não merecimento e de escassez podem tomar conta da mente de uma pessoa tida como normal. Elas podem dominar o subconsciente que passa a ficar preso, bloqueado naquilo. A nível molecular, nossas células são formadas por moléculas que são verdadeiras usinas, que usam energia para processar e transportar essa energia por todo o nosso corpo. Uma engenhosa logística molecular que deixa qualquer cientista, observador ou pesquisador como eu fascinado por tamanha harmonia e beleza. Por trás de cada molécula existem átomos formados por elétrons circulando em alta velocidade em torno de prótons e nêutrons. Partículas que vibram numa frequência cujas ondas conectam a outras partículas que comunicam entre si, formando tudo o que conhecemos como matéria do nosso mundo real. A cadeira que você está sentado, talvez, a casa que você mora, a cama que você dorme, o seu próprio corpo, cada um dos órgãos e tecidos que compõem o seu corpo, todos estão interligados de alguma forma. Se cada matéria na sua própria frequência vibra e se conecta uma com as outras, então podemos deduzir que você está conectado comigo e nós estamos conectados com o mundo que vivemos, embora em frequências diferentes. A isso a ciência chama de entrelaçamento quântico, que nada mais é do que uma rede que se conecta e que conecta todo o universo que conhecemos. E antes que os religiosos legalistas de plantão por aí comecem a me criticar,
Precisamos saber que toda essa perfeita mecânica quântica foi criada por Deus, um Deus criativo, poderoso e de inteligência inescrutável. Sim, um maestro que decidiu e determinou que fosse assim. E, portanto, esse fato que hoje já podemos cientificamente medir e testar, são o que são porque um dia ele quis que fosse. Jesus, quando disse que nós faríamos mais do que ele mesmo fez, é porque esse conhecimento que hoje é tão acessível na nossa geração, embora precisamos admitir que temos muito que desvendar ainda, ele não podia falar dessas coisas naquela época. Entretanto, ele certamente usou desse mesmo conhecimento quântico para fazer as coisas que ele fez. Duas partículas quânticas podem compartilhar seu estado instantaneamente, ou seja, numa velocidade muito superior à velocidade da luz. Fenômeno dado como impossível até alguns anos atrás. Einstein afirmou que nada podia ser mais rápido que a velocidade da luz. Estava errado. Essa comunicação, esse entrelaçamento, acontece no que chamamos de vácuo quântico, ou seja, um espaço vazio entre as partículas quânticas. Nesse espaço reside e trafega o que hoje ainda é bastante desconhecido para a ciência em muitos aspectos. Porém, sabemos que existe uma comunicação trafegando por lá. Alguns afirmam que essa comunicação sobrenatural acontece numa dimensão diferente da nossa, diferente do universo que conhecemos. Uma teoria é que as partículas estão ligadas por uma consciência individual, porém entrelaçadas do mesmo jeito. O fato é que as ondas de frequência que emitimos através dos nossos sentimentos, palavras e pensamentos têm o poder quântico ou sobrenatural, não importa, de mudar resultados. E cabe a cada um de nós, eu e você, dominarmos no âmbito onde temos livre acesso. Pensar direito é um dos hábitos que podemos desenvolver, como qualquer outro hábito. Quando adquirimos o hábito de pensar direito, nossa boca começa a verbalizar palavras que são coerentes com aquilo que pensamos, de acordo com os nossos pensamentos. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E você sabe, coração na Bíblia se refere a onde reside os nossos sentimentos, ou seja, nossa mente. Se pensamos certo, passamos a falar certo. Se pensamos e falamos a mesma coisa, passamos então a sentir aquilo. E essa combinação tem o poder de criar qualquer coisa. Então, por que não adotamos um estilo de vida coerente, consoante com aquilo que gostaríamos que fosse criado? E se você é daqueles que costuma refutar o desconhecido, sem nem mesmo raciocinar sobre a possibilidade do novo ser o correto, a nossa história é repleta de verdades que por anos foram dadas como verdades absolutas, mas que hoje entendemos que não era nada daquilo. Aliás, se voltássemos na Idade Média e falássemos sobre esse assunto, sobre mecânica quântica e o que podemos fazer através dela, certamente seríamos queimados, acusados de bruxaria. Precisamos admitir que temos evoluído ao longo dos anos e que a ciência tem se multiplicado como a própria Bíblia profetizou. O que não quer dizer que aquela piada sobre teoria da evolução seja verdadeira. Claro que não. Aliás, a própria mecânica quântica deixa isso muito claro. Mas esse é um assunto para depois. Mas retomando aqui ao nosso raciocínio sobre refutar o óbvio, ou seja, se você é daqueles que nega que 2 mais 2 é igual a 4, seja por convicções religiosas ou por teimosia mesmo, procure comprovar por si próprio os resultados desse experimento. Experimente mudar seus hábitos e observe os resultados. Você nem precisa acreditar nas minhas palavras, afinal, talvez você nem me conheça ainda. Mas comece hoje mesmo, pela transformação da sua mente, usando as mesmas palavras do apóstolo Paulo. E por favor, não quero que você pense que este novo estilo de vida é fácil, é simples de se alcançar. Não, não é.
vai exigir de você um esforço diário e um esforço que, infelizmente, muitos desistem antes mesmo de começar. Exige autocontrole, exige domínio próprio e uma mudança de comportamento que muitos preferem não abrir mão. Aqueles que costumam viver emburrados, com a cara fechada o tempo todo, gostam de falar da vida alheia e se preocupar com a vida dos outros. Esses sofrem maior resistência. Se livrar de uma frequência onde as vibrações negativas são intensas é sempre mais difícil. E é aí que entra o meu propósito. Te ajudar quase que diariamente com dicas e métodos que podem facilitar esse processo de transformação da sua vida. Então, eu te convido, vem comigo e vamos viver uma vida diferente. Uma vida cujo propósito é se sentir bem, se sentir alegre, confiante e absolutamente convicto de que o melhor está por vir. Uma vida cujo medo é apenas para nos proteger e jamais nos bloquear ou nos impedir. Uma vida cujos sentimentos não estão atrelados às circunstâncias, mas sim a um propósito maior. Uma vida cuja jornada é cheia de fé e esperança, onde podemos crescer juntos. Você topa? Então que Deus nos ajude e nos abençoe nessa jornada. Obrigado. Nos vemos nos próximos vídeos.